só tem que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existe pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. É de fé em fé, irmão. Amém? É de fé em fé. A Bíblia nos adverte que os judeus pereceram no deserto, foram mortos, Deus matou eles, por quê? Porque a palavra, a mensagem não foi acompanhada de fé. Eles não acreditaram. Amém? E nunca vai ser diferente, porque Deus não muda. Deus não muda. E nós lemos logo no 3 que, sabendo primeiro isto, amém? Primeiro, que nos últimos dias virão escarnecedores. Então, já revela para todos nós e para todos que querem conhecer a palavra, que nos últimos dias eles estariam aí. Amém? Eles estariam aí, no meio da igreja. No meio da igreja. Aqui não está falando das seitas. Não, porque as seitas não falam que Jesus é o Salvador, não se prendem à sã doutrina. Não são os protestantes. Não está falando deles. Está falando que o mesmo Pedro diz que eles iam se banquetear conosco. Então é no seio da igreja. Então eles estão aí. Então já é um motivo de eu me preocupar. Não posso ignorar isso aqui. E a advertência é sabendo primeiramente isto. A gente tem que saber disso. Que nos últimos dias eles estariam aí. Amém? Estariam aí. Fazendo o quê? Andando segundo as suas próprias concupiscências. Falando o que agrada a eles. Vivendo através de uma mensagem que agrade a eles e aos outros, os irmãos, que agrade a carne. Amém? Não preocupado com os interesses de Cristo, não. Andando fora da palavra, é o que está aqui, amém? Escarnecedores, ignorando, deixando de lado a palavra da verdade, zombando, não dando valor ao que a Bíblia manda. Escarnecedores, não dando valor devido à sã doutrina. É o que está aqui. Amém? Esses são quem? Os escarnecedores que dizem para Deus, não se importa não com o que está escrito, que não é bem assim não. Ignorando a justiça de Deus, toda a verdade é revelada. Amém? Então eu não posso lembrar deles e não posso viver de acordo com como eles vivem. Amém? Andando segundo as suas próprias concupiscências, ignorando as advertências do Espírito. Que a Bíblia bem nos afirma que o Espírito ia guiar o verdadeiro cristão em toda a verdade. Os escarnecedores não pregam isso. Amém? Andando que segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? E dizendo, espiritualmente falando, quem é espiritual entende, não precisa falar isso.
as mensagens reveladas, onde revelam, andando as suas próprias concupiscências, já revelam com palavras e as suas vidas que não estão nem aí para a vinda de Jesus, nem pregam que a qualquer momento pode chegar, pode levar a igreja, o mundo pode se acabar a qualquer momento. Eles pregam, vivem como se isso não fosse acontecer, vivendo, buscando as coisas da terra, a glória do homem, e levando os membros a amarem a glória do homem, a amar mais a igreja estabelecida, criada por eles, que são as paredes, vivendo como? Para levar os irmãos a adorarem a eles. E com isso estão revelando, fica em paz, não vai ser nada agora, fica tranquilo. Com suas palavras e atitudes, eles revelam que eles não estão nem aí para o grande encontro. Então, quando eu escuto algumas mensagens, alguns louvores, está nítido isso, que eles estão falando, não se preocupem, Jesus não vai vir agora. Eles ignoram voluntariamente porque a Bíblia afirma que isso é mentira. Então, ignoram voluntariamente porque está escrito que isso não é verdade, mas eles vivem como se a verdade fosse mentira. Amém? Eu quero afirmar para os irmãos que eu estudando essas palavras, eu estou sendo mais iluminado. E eu vi o quanto eu preciso mais, para enxergar melhor o que está acontecendo. Amém? Quantas vezes nós já lemos e pregamos aqui nessa mensagem? Mas o Espírito Santo, ele vai iluminando cada vez mais, que é eterno. Amém? Então, em nome de Jesus, que haja essa iluminação e todo resquício de miséria espiritual vai ter retirada. O propósito dessa palavra é para isso, amém? Então, em nome de Jesus, não se surpreendam que eles estão aí, fazendo isso, criando os seus reinos para eles. Mas o Espírito Santo manda eu ficar atento que a qualquer momento pode acabar tudo. Na vigilância. Amém? Então, com isso que, dizendo, onde está? Não estão falando, mas pregam e vivem isso. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio das águas subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo, de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo. Amém? Glória a Deus. Para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Os homens ímpios, irmão, os homens ímpios são os que praticam a impiedade, que praticam o pecado. Judas, no 3, amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência, vê se é o mesmo Espírito. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Por quê? O motivo que ele viu essa necessidade, é o Espírito Santo agindo nele, amém, irmão? O Espírito Santo, quando tem alguém sincero, querendo fazer a obra de Deus, está com o coração sincero para fazer, se não for aquela necessidade, eu aprendi com o Espírito Santo que ele, para, é isso aqui que eu quero. Aí ele escuta e obedece, porque sabe que estava indo com sinceridade de falar da salvação. Não, eu sei, tu vai falar da comum salvação. Não, mas agora não, o que a igreja precisa é isso. É isso aqui, ficou melhor? Entendemos melhor? Então, o que a igreja precisa é isso aqui. Amém? Por quê? Porque se introduzirão alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios,
que convertem em dissolução a graça de Deus. Amém, irmão? Tu sabe o que é isso? Convertem em dissolução a graça de Deus e nega a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. A Bíblia diz assim, o que a Bíblia diz? Que um texto puxa para o outro e forma o corpo. Jesus falou, aquele que se envergonhar de mim, de minhas palavras, então se eu ignorar o que é o testemunho que a Bíblia diz de Jesus, eu estou negando a ele. Porque se aquele que crê no testemunho que Deus deu de seu Filho, em si mesmo tem o testemunho. Se eu não revelar Cristo, como diz as Escrituras, rio de água viva não flui de mim e nem de vocês. Então, negar a Cristo não precisa falar, ele não é o meu Senhor, ele é profano, não. Negar a Cristo é negar a palavra da verdade dele. É espiritual isso. Neguei o poder que tem na palavra, neguei a Cristo. Amém? E eles torcem a graça, convertem a graça em dissolução, perverte a graça. O que a graça faz verdadeiramente, eles dizem o contrário. A graça é o poder de Deus no Evangelho. A graça é a presença de Deus na nossa alma. A graça muda a mente, transforma o ser humano. Eles pervertem a graça, eles pregam que a graça pode levar uma vida ociosa. A graça, por estar na graça, eu posso falar que todos nós somos pecadores. Eu posso viver de acordo com a minha vontade. Eles pervertem a graça em dissolução, negam a eficácia dela, o real propósito dela eles escondem, mentem, diz que pode viver sem a palavra, que continuam salvos. É isso aqui. Amém? Amém ou não amém? Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, mistura, pega a graça e mistura com o mundanismo, mistura o amor sincero de Jesus como profano, misturado com sujeira. Essa aqui é a dissolução. Amém? Fragmenta ela como se pudesse. Posso aceitar uma palavra da Bíblia, outra não. A graça me permite fazer isso. A graça me permite buscar as coisas da terra, buscar as coisas do mundo, que mesmo assim eu sou salvo. Que a graça me permite, eu sou fraco, eu sou humano, não consigo ser perfeito, mas Ele me entende, sabe que mesmo assim Ele me ama, mesmo assim Ele está comigo, me protegendo, mesmo eu na prática do pecado. A graça diz que é mentira. Amém? Amém ou não amém? Amém. Então, viver e fazer isso, o que é que eles fazem? Como, no texto mesmo nós descobrimos isso. Dissolução é viver, a graça é viver como um salvo, mas segundo os meus desejos próprios, a minha vontade, ignorar a dele. Isso nós lemos em cima que é escarnecer, zombar do santo. Amém? Amém ou não amém? Amém. Então, como eu posso descobrir a realidade do poder da graça? A Bíblia é bem clara, com os olhos fitos daquele que concede a graça. Quem? Jesus. Quer ver a graça em ação? Olha como Jesus viveu. Jesus é nosso exemplo. Jesus é o padrão, não é o homem corrupto que está pregando o evangelho, não. Não é o imundo que está mentindo, não. O padrão da graça foi revelado em Jesus. Como alguém que está dominado pela graça vive? Eu olho para Jesus, onde não teve engano em sua boca. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Olha a graça reinando num ser humano. Num ser humano, Jesus.
A graça que estava em Jesus, segundo a Bíblia, Ele me deu. Ele deu para o corpo dele, que é a igreja. E a Bíblia é bem clara: ninguém maltrata o seu próprio corpo para definhar ele. Mas faz o quê para manter ele de pé? Alimenta. Aí a Bíblia fala assim: assim é Cristo com sua igreja. Ele que alimenta. Homem nenhum alimenta, é Jesus. Ele que alimenta a igreja. Então, sem a graça dele, a igreja vive essa miséria aqui. Amém? São homens que estão pegando a graça e transformando ela em desgraça. Só que não consegue, ela é pura. Ela se mantém. Amém? 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco. Por que isso? Não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Amém, irmão? A Bíblia me revela aqui que sabe por quê? Ele não acabou com tudo ainda. Ele quer que todos se arrependam. Amém, irmão? Tem que se arrepender. A condição aqui, ele quer. Não está demorando, não. É a misericórdia, ele vem no tempo certo, na hora certa. Mas o interesse dele, prestou atenção, o interesse dele não é que eu ganhe um emprego novo. O interesse dele não é que eu tenha aumento de salário, não é que eu tenha casa própria. Ele só não acabou com tudo porque ele quer que todos se arrependam. Essa é a mensagem do Evangelho. Ele ainda não acabou com tudo porque ele quer que todos se arrependam, para ele salvar, ele quer salvar. Ele quer muito salvar, muito mais do que os homens querem ser salvos. Amém? Não está demorando nada não, que ele não atrasa, ele não adianta, ele vem na hora certa. Ele é perfeito. Essa é uma mensagem que Deus manda, uma mensagem para nós, para outros que vão ouvir, e tem alguns irmãos, não sei aonde, vão falar, ele veio na hora certa, aquele domingo de manhã, eu precisava escutar aquilo. É assim que funciona. Eu precisava, meu coração estava em outro lugar, eu estava perdido, porque eu analisando aqui, com o Espírito Santo me ajudando, eu percebi aqui que aqui é uma mensagem para quem nunca teve um encontro com Jesus, para quem pensa que teve e não teve, né? Para quem pensa que está firme e não está, e para quem pensa que está firme e não está, e para quem está firme. Pega todos essa mensagem. Amém? Glória a Deus. Mas o dia do Senhor virá como ladrão. Aí virá como ladrão, eles entenderam a mensagem. De noite. Quem já perceberam essa rua aqui, a nossa rua, quando não tem carro com farol aceso e falta luz? Como fica? Já deu uma olhada? Tu enxerga o quê? Era a situação aqui, porque não tinha luz e não tinha carro. O farol, o cavalo não tem farol. Então, era um breu total. Quando as pessoas iam, por isso que o Senhor Jesus fala, ninguém trabalha à noite. Não tinha como trabalhar à noite. Não tinha. Um breu total. O ladrão, imagine você cansado, cheio de sono, lá naquela época, quando tu deitava para dormir, já era. Tu apagava e não via nada. Tu só enxergava alguma coisa quando tu acordava de manhã. Durante a madrugada, podia vir, tu está vendo que ladrão vindo? Nenhum. Ele virá assim. Você não espera. Não estava esperando, mas é um alerta para nós ficarmos esperando. Ele vai vir no momento assim que, chegou. Amém? Para levar a igreja dele de noite,
no qual os céus passarão com grande estrondo. Passarão é o quê, irmão? Vai acabar. Amém? Vai acabar. E os elementos ardendo se desfarão. Já pensou a cena? Isso aqui não é linguagem figurada não, amém, irmão? Não é não. Em água não termina mais. Em água não termina mais, mas vai ser assim. Se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão. Cuidado com a obra que tu está fazendo, tu está com tanto amor nela. Está vendo esses prédios maravilhosos, todas essas construções espetaculares, as igrejas grandes que foram gastadas não sei quantos milhões. Segundo a Bíblia, nenhuma vai ficar de pé, nada. O prédio mais pomposo e forte do mundo vai tombar, porque vai ser o poder daquele que estremece o céu, estremece a terra, tira um coração podre e coloca um coração santo. O poder dele, amém? Que está mandando chuva e sol para a gente aí desde a eternidade, que sustenta tudo, amém? Louvado seja Deus. Glória. Havendo, pois, ardendo e se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, você prestou atenção? Está sendo revelado, foi revelado para eles e está revelado para mim e para você, e para os que vão ouvir. Se eu tenho fé, se eu acredito que toda a glória desse mundo, nada vai ficar de pé, vai tudo se acabar, não vai ficar nada. Os títulos, os diplomas, vão tudo queimar junto com o inferno, não vai ficar nada, amém? Então é uma revelação para nós, amém? Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas buscam vencer em santo trato e piedade, amém? Significa santo trato e piedade, as coisas de Deus, santo trato, santo, consagrado a Deus, santo trato é nós aqui na terra. Todos têm que ver o novo homem através da minha vida, tem que revelar o amor, a virtude dele através da minha vida, amém? Amém ou não amém? Na igreja, no trabalho, em todos os lugares, esse tem que ser o nosso estilo de vida. Depois que eu tenho conhecimento, é o que vai acontecer com tudo, amém? Como eu faço isso? Aguardando e apressando-vos. Eu posso apressando-vos, se preparar. Eu tenho que estar preparado para ele voltar, amém? Para a vinda do dia de Deus, o dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão, estrondos totais. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Mas nós aguardamos isso. Nós estamos aguardando isso, a igreja. Amém? E se eu estou aguardando, eu vou viver o que ela me pede. Glória a Deus. Pelo que, amados, já aguardando essas coisas, procurai, busca. Procurar é buscar, tem que ser o meu desejo, amém? Essa vontade tem que estar aqui em mim, dominando a minha vida. Significa, busca e pensa nas coisas de cima. Significa, se eu sei que eu vou ver Ele como Ele é, eu vou buscar ser cada vez mais limpo do meu coração. Procurai, amém? Glória a Deus. Procurai que deles sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz, sem culpa, sem qualquer motivo de exortação.
em paz, a consciência em paz, vivendo o evangelho que ele requer. Amém? Em paz na minha consciência, em paz com Deus, em paz com o próximo, culpa nenhuma na minha consciência. Eu tenho que procurar isso, ó. Prestou atenção o que eu tenho que vir fazer aqui? Prestou atenção em todas as reuniões? Qual deve ser o meu interesse? Aí eu vou para a palavra, a gente vai para a palavra. Não sejais insensatos, mas entendeis qual seja a vontade do Senhor. Eu tenho que procurar, eu tenho que buscar saber qual é a vontade do Senhor para a minha vida. Entenda, se eu não buscar isso, se eu não procurar isso, eu vou ser contado nesse dia do juízo como um insensato. A Bíblia me pede para eu não ser, mas eu tenho que saber qual é a vontade do Senhor para a minha vida. Se eu não buscar essa vontade e praticá-la, eu vou ser contado como um insensato. Então, sabe o que eu fiz com as revelações, que tudo que está aí vai acabar, não vai ficar nada, que Jesus vai levar o povo dele? Todas essas revelações eu escarneci, zombei, não dei valor à palavra dele. Se eu não fizer o que ele pede, eu estou fazendo o quê? Pegando a graça que me leva a querer isso, como se ela fosse uma graça profana, não precisa nada. Falou que tem que procurar, mas não precisa procurar nada, que está tudo certo. Eu estou zombando de Deus. Amém? Amém ou não amém? Amém. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Não encontrei aqui nesse texto, tem vários, a palavra para que vocês sejam achados como pecadores. Não consegui. Não tem. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Aqui o Espírito Santo usa o apóstolo Pedro para afirmar que todas as cartas ministradas pelo apóstolo Paulo foi inspirada pelo Espírito Santo também, e podemos confiar. Amém? Falando disto, como em todas, prestou atenção? Falando disto, desse assunto, em todas, pode reparar, todas as epístolas que o Espírito Santo usou, o apóstolo Paulo, para escrever, tem esse assunto aqui. Pode prestar atenção. Adivinha por que tem em todas? Por isso que a mensagem não muda. Tem em todas porque nós precisávamos que estivesse em todas. O Espírito Santo que trabalhou para que isso ocorresse. Tem em todas. Então, a fuga das cartas, prestou atenção? Porque em todas tem esse assunto que me incomoda. Prestou atenção? Vem para a carta e incomoda, porque só fica falando da eternidade. E eu querendo me satisfazer os meus desejos, querendo as coisas da terra, e lá vem esse papo de eternidade, que vai acabar tudo. Glória a Deus. Entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente, né, prestou atenção, irmão, em nome do Senhor Jesus, não torcem só as epístolas que têm pontos difíceis, não. O Espírito Santo me revela que eles torcem igualmente as outras partes das Escrituras. Amém? Para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, agora presta atenção, essa mensagem até aqui, ela chegou ao coração de quem nunca teve um encontro com Jesus. Mas o Espírito Santo depois afirma que tinha um povo firme. E essa advertência, segundo a Bíblia, eram para pessoas que estavam firmes. Sabe o que é firmeza? Pessoas inabaláveis, fixas, na doutrina, na palavra. E o Espírito Santo revela que por causa dos homens abomináveis, mentirosos, eles que estavam firmes podiam cair.
eu, pela misericórdia de Deus, eu me sinto firme. Mas o Espírito Santo falou assim, cuidado. Cuidado. Então eu tenho que ficar na vigilância. Por causa de quem? Por causa dos homens abomináveis. Os homens abomináveis, eu lembrei de vários. Que pegou a graça e bagunçou ela como se pudesse. E está enganando aí. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Está falando de pessoas que tinham amado Cristo, amava Cristo, estava firme com Jesus, firme na palavra, sofrendo por Jesus, mas cuidado com esses miseráveis, que eles podem desviar vocês. Não é eu que estou falando, não. A Bíblia é a palavra que interessa. Então, questões, discussões, sai disso. Falatórios vão, sai disso. Isso é fogo do inferno. Sai disso. A Bíblia é bem clara. O que está escrito? O que está escrito? Mas eu não creio sem problema teu. A Bíblia diz isso, é isso. A Bíblia falou que eu, firme, tenho que ficar na vigilância com as mensagens do inferno que pode me enganar, pode me relaxar. Eu já vi alguns indo por esse caminho. Amém? Glória a Deus. Antes, cuidado, mandou tomar cuidado, está tudo revelado. Antes, crescei na graça. Crescer na graça. A graça não te permite ficar ocioso. Crescer na graça é na graça que há em quem? Em Jesus Cristo. Tu vai para a cruz. O que Ele te deu na cruz? Todo o poder do céu. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Dá para crescer. Antes crescer na graça. Tu recebeu um favor, pela fé nós recebemos um favor de Deus na cruz. Me levou ao arrependimento. Crescer na graça é crescer no favor de Deus. É crescer na vida que Ele deu, na santidade, é crescer no poder dEle na nossa alma. Tudo que está ligado ao fruto do Espírito vai crescendo em nós. Crescer na graça é o que eu recebo de Deus em Cristo Jesus, a vida eterna. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. É espiritual. Amém? Antes crescer na graça é conhecimento. Amém? Conhecimento Ele é o nosso padrão. Eu vou olhar o estilo de vida dele, como ele viveu aqui, porque está revelado na Bíblia. Se alguém diz que está nele, deve andar como ele andou. Crescer no conhecimento, como Jesus amou. Como ele viveu esse amor. Como foi o relacionamento dele com o Pai. Ele é o padrão a ser seguido. E esse conhecimento dele, e ele veio habitar em mim, me leva a experimentar o estilo de vida dele. Mas eu tenho que tomar cuidado com os homens abomináveis. Aí quando eu cresço na graça, no conhecimento que há em Cristo Jesus, aí vai se concretizar a palavra que diz: os filhos são influenciados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai revelar toda a verdade, vai guiar vocês em toda a verdade. A graça me leva a ter um relacionamento com Deus em Cristo e andar na verdade, sendo influenciado 100% pelo Espírito Santo. Por quê? Porque segundo a Bíblia, o cristão não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essas minhas palavras repetidas tantas vezes é para nós termos noção da gravidade. A Bíblia afirma que os filhos são influenciados pelo Espírito.
Por que acontece isso? Porque eles crescem na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Eles foram gerados de novo e eles ficam preocupados com os homens abomináveis. Eles estão firmes na vigilância e assim como ele é, eles desejam ver ele. Por isso faz o quê? Purifica-se a si mesmo. Vai crescendo, crescendo, crescendo. Não tem espaço para outros falatórios vãos, profanos, que não edifica a nossa vida espiritual. Isso aqui é luz para o nosso caminho. Para o nosso? Onde tem trevas, e quando eu estou com essa luz, ela fala assim, aí ó, eu saio. Amém? Funciona assim. No final, já virá como um ladrão. Quando tudo se acabar, quando vai acabar, segundo a Bíblia, Moisés, a Bíblia diz assim, se vocês acreditassem em Moisés, acreditariam também em mim. Moisés, isso é lindo, Moisés viu o meu dia e se alegrou. Tem noção? Moisés revelou a lei. Moisés contemplou com a revelação sem enxergar direito ainda, mas ele foi revelado por ele na Bíblia, ele falando, a semente da mulher vai esmagar a serpente, ela vai ferir o calcanhar. Quem escreveu foi Moisés. Moisés viu o meu dia e se alegrou. Pela fé, Moisés contemplou o vitupério de Jesus. Ele viu o que ia acontecer na cruz e se alegrou. Sabe quem falou isso? Jesus. Moisés viu o meu dia e se alegrou. Tantos anos antes, Moisés viu e se alegrou. Ela chegou viva em nossas mãos e o que Moisés nem tinha visto e se alegrou, todos contemplaram há 2000 anos atrás. Chegou. Como é que eu não vou acreditar nessas palavras? Assim como o dilúvio chegou, assim como Sodoma e Gomorra acabou, a Bíblia afirma que já tem um dia determinado, no tempo certo, por ele, que isso tudo vai acabar. E se eu sei que isso é verdade, vou revelar a pureza e a santidade dele em todos os momentos da minha vida, e esse vai ser o propósito até eu morrer. Que seja assim comigo e com todos, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé.